Quando você estava menorzinho, quando você estava na música escolar, me conta uma coisa. Quando você estava ainda no tempo escolar, você tinha alguma atividade extracurricular? Ah, eu tinha. Qual? Limpar a casa. Minha mãe limpar lá. Não, mas você não fazia natação, aula de música, você fazia nada? Não. Menino do interior, né? Nem curso de inglês? Nadinha, meu amigo. Oh, Era é triste. doido. Loucura. Ó, mas o meu sobrinho faz. Faz? Ele faz o quê? Ele faz natação, entendeu? E faz aulinha de inglês para criancinha. Tá vendo como escola bilíngue é Já outra diz história? pai. Escola bilíngue é outra história. Mas o povo da pobreza, meu compadre, a atividade extracurricular, infelizmente, é a rua, é a vida. Sim. E aí você pode escolher bons caminhos ou maus caminhos, e aí a sociedade deveria proteger esse pessoal que está exposto, né? E por isso eu vou conversar aqui com o nosso querido Wesley Souza. Ele tem vários projetos e participa, né, como ativista cultural, como ativista da educação. Wesley, prazer te receber. Prazer, Danilo. Muito bom te encontrar novamente, muito bom te encontrar aqui no estúdio, né? Poder vir aqui no estúdio. A última vez foi na Vila Palmeira, lá que a gente gosta muito. Exato. Né? E assim, aquele projeto ali é inspirador, sensacional. E Wesley, queria saber como é que está evoluindo essa temática. Eu percebi que você participou mesmo da discussão social, você botou a cara para bater, né? Foi pro debate, foi incisivo com algumas autoridades públicas e até chegou a se expor. Mas aí eu quero saber, evoluiu? Isso ajudou nos projetos? Como é que está agora a atividade? Então, o Batucando especificamente, que o projeto do qual a gente falou e que fez essa matéria há algum tempo atrás, ele é um projeto que tem evoluído consideravelmente, né? Eu brinco que eu sou meio mestre-sala, porta-bandeira ali, né? Que vai na frente, mas tem todo um hall de pessoas atrás que também dão tempo, dão sangue para construir isso, assim, de professores, coordenadores, comunicação. Então, hoje o Batucando atende mais ou menos o dobro das crianças que ele atendia há 1 ano e meio atrás. Mais ou menos, né? Do final da pandemia para essa retomada, a gente hoje atende mais ou menos 80 crianças. Isso é o dobro do que a gente atendia antes. Então, a capacidade do projeto tem aumentado. Isso se deve ao trabalho de muita gente, de muitos parceiros, de muita gente que constrói junto, seja doando ou seja trabalhando ativamente no projeto, né? Só que o Batucando, ele é uma centelha que está localizada ali em um dos territórios da cidade e existe uma demanda na cidade inteira por isso, e não só na cidade inteira, no estado inteiro, né? O Maranhão é um estado com histórico de mazelas sociais muito profundas e que precisam ser reparadas para que o futuro seja melhor do que o presente. Se a gente não conseguir empreender essa discussão agora, e não só a discussão, mas encontrar soluções para isso, o futuro vai ser sempre pior do que o presente. E em São Luís, por exemplo, 50% das crianças vivem em condição vulnerável à pobreza. Então essas crianças são aí mão de obra para as facções, para a criminalidade, se a gente não conseguir ofertar experiências pedagógicas significativas para que eles sejam o que eles quiserem ser na vida. Agora, Wesley, sendo bem sincero, indo para termos práticos, como é que a criminalidade aceita esse tipo de projeto? Eles entendem, eles compreendem que, de certa forma, é o benefício coletivo ou eles se sentem ameaçados de alguma forma? Então, a gente nunca teve nenhuma experiência de rejeição nos espaços, né? Já houveram momentos delicados dos mais diversos projetos, do Batucando, do Oportuniza e especialmente do União MA, que é um projeto de ajuda humanitária que circulou a cidade inteira e o estado durante o período da pandemia. Então, a gente já teve momentos delicados, difíceis, mas eles compreendem que é um benefício para aquela comunidade. Existe uma relação com a comunidade. É muito comum a gente ver, tipo, proibido roubar na quebrada, né? Esse tipo de pichação ou de aviso pela cidade. Então, assim, existe uma relação ali de cuidado que eu não vou ousar mensurar ou definir, mas com o espaço físico, o espaço geográfico onde eles se localizam, né? Onde determinados grupos se localizam. Então, não há, pelo menos nunca houve com a gente algo do tipo, assim, uma situação de, enfim, expulsão ou alguma coisa do tipo. E Wesley, então você está desenvolvendo o Batucando Esperança, o União MA e o que mais? E o Oportuniza, que é um pré-vestibular comunitário. Legal. O Batucando e o União, eles são de 2017, né? O Batucando é o primeiro, ele surge ali em fevereiro, março, abril de 2017. É um projeto de ensino de música para crianças em condição de vulnerabilidade social que fica na região da Vila Palmeira. O Oportuniza é um pré-vestibular comunitário que surgiu lá no Parque Vitória, que foi o bairro onde eu cresci. Então, grande parte dos meus amigos que estudaram lá foram parar na facção, alguns foram parar no sistema prisional e alguns já estão debaixo da terra. E numa conversa com outro amigo, Luiz, inclusive, grande abraço, Luiz, que hoje está concluindo medicina, ele virou um ponto de referência no bairro, né? Porque não era comum meninos do Parque Vitória passarem para medicina, por exemplo. E o Luiz virou um ponto de referência ali. E a referência vira meta. Porque o outro moleque fala, olha, o Luiz conseguiu, talvez eu consiga. Então você cria um lastro de esperança ali, de possibilidades para outras pessoas.
Então, de uma conversa com o Luiz, surgiu a ideia de organizar o pré-vestibular. O padre cedeu uma sala para a gente e a gente começou a ter aulas dia de sábado. Reuniu um hall de professores voluntários e todo sábado tinha revisão de alguma matéria. Legal. Então, desde 2017, Roda Oportuniza e União é um projeto que faz parte de uma congregação, que eu chamo assim, nacional, de outras iniciativas. Aqui a gente tem a União MA, existe a União SP, União RJ, que congregam a União BR, que é uma organização nacional de ajuda humanitária para o período da pandemia. O União MA conseguiu, de abril de 2020 a julho desse ano, distribuir mais de 1 milhão em doações, né? Sejam cestas básicas, máscaras ou tickets de alimentação. Pô, Wesley, é um orgulho, cara. Parabéns, porque é o seguinte, você vai falar de meritocracia para um cara que nasceu no Parque Vitória, ele vai olhar para tua cara e vai te dar um, né? Porque é o seguinte, o próprio ensino público não te dá o suporte suficiente para você entrar numa vaga do ensino público. Isso que é maluco. Então, fazer esse tipo de iniciativa é muito importante. No Parque Vitória, especificamente, hoje ela é uma escola militar, mas a escola onde eu estudei, muitos desses amigos estudaram, o apelido dela era Batatão. E era Batatão, entra burro, sai ladrão. Porque as condições, elas eram tão ruins... Essa turma é zoeira, hein? E todo mundo do Parque Vitória, né, que vai assistir vai lembrar disso. Assim, era Batatão, entra burro, sai ladrão. E assim, e não é demérito da escola, da direção dos professores, é porque as condições eram tão difíceis, tão ruins que você não conseguia. Hoje eu sou professor e eu entendo na pele as dificuldades que os meus professores enfrentavam antes, né? Wesley, eu tenho que te fazer uma pergunta. Eu ainda tenho um pouco de jornalista dentro do meu sangue. Por favor. E aí, não é uma provocação, mas é um esclarecimento que eu queria que você fizesse sinteticamente, porque é o seguinte, quando uma pessoa passa a ser ativista na vida pública, ela logo é colocada como interesseira diante e tal. E você colocou seu nome para a política, e eu acho perfeitamente normal que você represente uma comunidade, que você se disponha a ser um representante público. Isso era para ser o comum, na verdade, que os vereadores, os deputados estaduais e federais fossem representantes de comunidades, de projetos sociais. Isso aí é óbvio em qualquer lugar do mundo. Só que aqui no Brasil não. Se associa ao fisiologismo, ao interesse, ao enriquecimento pessoal. E aí eu queria que você respondesse, porque eu acho que muitas pessoas devem ir lá no teu Instagram e dizer isso aí quer ser candidato, isso aí quer aparecer. Eu queria que você tivesse a oportunidade de responder na televisão o que você pensa a respeito disso. Ótimo. Então, existe uma relação muito tênue entre as duas coisas. E, infelizmente, no Brasil há um histórico de cooptação das iniciativas sociais para interesses políticos. Então, é muito comum que figuras políticas tenham instituições, né? Ou sejam mantenedores de instituições, ou criem instituições, inclusive, para práticas não lícitas. Comigo o caminho foi inverso, assim, a gente começou o projeto e mesmo tendo nascido e crescido em bairros de periferia, existiam algumas realidades que eu não conhecia. Então, eu tenho aluno que o irmão foi morto com 12 tiros. Ou eu tenho aluno que viu o padrasto sendo morto com 2 tiros na cabeça. E muitas outras realidades nesse nível. E quando eu me deparei com isso, eu nunca na minha família ninguém foi político, eu nunca tinha conhecido ninguém que tivesse concorrido sequer. E quando eu me deparei com isso, eu falei, tá, a gente está fazendo alguma coisa, mas não é suficiente. Porque o projeto social, a União arrecadou 1 milhão já, né, ao longo de 1 ano e meio e distribuiu 1 milhão. Mas isso é muito pouquinho. O orçamento de São Luís, por exemplo, é 3 bilhões e meio em um ano. E quem vota o particionamento e quem fiscaliza a execução desse orçamento são os vereadores. Então, em 2017, no final de 2017, eu falei, não, cara, eu posso fazer mais do que isso aqui é importante, mas eu sei que eu consigo fazer um pouco mais. E aí eu comecei a estudar, e aí fui selecionado por algumas organizações nacionais. Tem uma rede que chama RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Eu fui um dos 2 primeiros maranhenses selecionados por ela, depois fui selecionado pelo Renova BR e acabei sendo o primeiro maranhense a ser selecionado por essas duas, que são as 2 principais escolas de política do país. E aí concorri em 2020, mas eu fiz um exercício antes de concorrer, que foi me desligar de todas as iniciativas. Porque era o que eu achava mais correto, ainda que muitas pessoas relacionem, e eu compreendo que as pessoas tenham um temor, como falou muito bem, porque as organizações são utilizadas largamente ao longo da história do Brasil por figuras políticas para comprar voto, para cooptar comunidades. Isso, infelizmente, é muito comum, mas eu fiz o exercício de me desligar das organizações. Então, eu me desliguei do Batucano, me desliguei do União, me desliguei do Oportuniza. Então, eles continuaram sendo tocados com suas próprias direções, com suas próprias decisões ali coordenadas, e eu fui disputar. Depois que eu disputei, eu voltei para todos os projetos como um membro normal. É como só mais uma pessoa que ajuda na construção, aí você vai ocupando espaço, você vai contribuindo. Mas essa pergunta é fundamental, ela tinha que ser feita inclusive a todo mundo que de alguma forma tem uma relação com a política e com a iniciativa social. Porque o que é muito comum, Danilo, no período eleitoral, no ano eleitoral, é todo mundo fazer ação social. E é importante que faça. Mas primeiro que você suja a imagem da ação social, porque a pessoa vê, as pessoas não são burras, elas percebem que você só faz aquilo no ano eleitoral.
A gente fala, não vou doar para iniciativa social, não vou doar para o Sopão, que atende a pessoa em condição de rua, eu não vou doar para o projeto que ensina a criança, porque isso só acontece no ano eleitoral. Isso é muito ruim. Porque você macula a imagem das iniciativas sociais, não permite que elas se profissionalizem e que busquem outras fontes de captação, né, que se tornem mais profissionais e consigam entregar mais nas comunidades onde elas atuam. E você suja a imagem da política, que já é muito suja no Brasil, né? Complicado. Ninguém acredita na política, as pessoas estão muito desacreditadas, o que é muito ruim, porque a nossa vida depende necessariamente das decisões tomadas e lá. tem Né? que ter gente nova para fazer as coisas, porque não adianta a gente ficar só reclamando e não se colocar à disposição da sociedade. Mas olha, eu quero divulgar aqui os contatos dos projetos sociais. O Batucando Esperança, o Instagram, Instituto Batucando a Esperança. Instituto Batucando a Esperança. Né? E Wesley, tem o teu pessoal? Pode divulgar. O meu pessoal é @wesleysouza.ma. Né? Tô no Instagram, sou bastante quase um viciado ali, tô todo dia, falo todo dia sobre muitas questões locais e nacionais, sobre educação, sobre cultura. Eu sou músico também, trabalho a vida toda com isso, então quem quiser acompanhar, inclusive perguntar, fazer questionamentos como é que o Danilo fez e outros questionamentos, assim como ser voluntário e participar das iniciativas, está super convidado. Eu vou ser muito honrado de recebê-los lá. Obrigado, Wesley. Volte sempre, viu? Você é gente Obrigado, boa Diego. demais. Muito obrigado. A gente volta já, segura aí.